Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Como já é de conhecimento, meu nome é Evandro Barros, sou engenheiro civil e trabalharemos a disciplina Introdução ao Desenho Auxiliado por Computador, o software CAD, dentro do curso de Desenhista da Construção Civil. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas dentro da nossa sala virtual. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades propostas. Mas também é muito importante que vocês leiam todo o material disponibilizado na nossa sala virtual. Vamos começar? Nessa segunda videoaula, vamos estudar o sistema de camadas, conhecido como layers, e suas configurações, cores, tipos de linhas e espessuras, as configurações de cotagem, as aplicações usando os comandos line na função ortho, offset e trim, inserção, criação e edição de blocos, diagramação de pranchas no Model Space e no Paper Space, configuração de plotagem. Antes de iniciarmos a nossa segunda aula, vamos fazer um breve resumo do que foi a nossa primeira videoaula. Nela vimos e conhecemos a área gráfica do AutoCAD, seus principais comandos, ferramentas e funções. Vimos a construção de desenhos através dos sistemas de coordenadas retangulares ou cartesianas e as coordenadas polares, que podem ser absolutas ou relativas. Aprendemos sobre o menu Draw e o menu Modify, além da resolução de exercícios sobre o tema. Nesta aula, o primeiro tópico é o layer. Layer significa camada. Os layers são como camadas transparentes e superpostas nas quais se organizam e se agrupam diferentes tipos de informações de desenho. Pode-se comparar um layer a uma folha de papel vegetal, onde se manipula uma a uma e as sobrepomos de forma que enxergamos todas de uma vez ou uma de cada vez. No AutoCAD, são criados objetos em tipos diferentes de layers, onde cada um desses layers possui características próprias como cor, espessura e tipo de linha. Em outras palavras, os objetos desenhados no AutoCAD são agrupados em layers por apresentarem características em comum que são determinadas por esses layers. Ao começar um desenho, é conveniente pensar na organização dos elementos em layers. Geralmente, um projeto é organizado em vários layers. É importante acostumar-se desde o início a utilizá-los, pois facilitará a produção, organização e compreensão do desenho. Um layer é uma camada de desenho definida previamente, facilitando o gerenciamento e manuseio do desenho. Difícil entender falando assim. Veremos então como criar, utilizar e modificar um layer para melhor entendermos do que se trata. Deixa eu mudar para cá. Para criar os layers, cliquem em Layer no menu Format ou simplesmente no ícone Layer Properties Manager na barra de ferramentas Layers para aparecer esta janela de diálogos. Nesta janela de diálogos, para se criar um novo layer, é só clicar neste ícone. Nesse slide, vemos a caixa de diálogo que é aberta assim que clicamos no menu Format e clicamos em Layer. Importante nessa caixa de diálogo, o ícone aqui de novo layer, para abrir para criar um novo layer. Assim que se cria um novo layer, outros ícones importantes. O On, que significa quando o layer está no formato ON, ou seja, com o ícone da lâmpada acesa, esta fica visível a ser impressa. Isto não acontece quando desligamos o layer. Além de visível, ela também pode ser modificada, regenerada. Para desligá-la, clica-se novamente na lâmpada. Esse outro ícone, o Freeze. Quando o layer está no formato Freeze, que significa congelado, ele não é mostrado na área gráfica e nem pode ser modificado. O Lock, que é trava, loca um layer,
deixando suas propriedades de cor, de posição, imutáveis enquanto locada. Color altera a cor de um layer. Line type, tipo de linha, altera o tipo de linha de um layer. Line weight é espessura, altera a espessura da linha de um layer. Veremos que esses três comandos serão os mais usados. Em um desenho, há uma série de informações que, para um leigo, serão apenas um amontoado de linhas, mas para quem está familiarizado, serão dados importantes sobre a peça a ser fabricada. Num desenho, deve-se observar, por exemplo, linhas de contorno da peça, arestas visíveis e invisíveis, linhas de cotas, linhas de chamada, eixos de simetria e etc. Numa observação mais detalhada desses elementos, pode-se verificar a distinção entre eles nas diferentes espessura e tipos de linhas utilizadas. No desenho técnico, usa-se vários tipos de linhas e sua função é representar elementos distintos pelo agrupamento de determinados elementos num tipo específico de linha. Essa técnica permite uma fácil leitura e interpretação do desenho. Ajuda a perceber facilmente a diferença entre os elementos do desenho, como eixos ou linhas não visíveis. Dessa forma, as linhas que representam os contornos visíveis de uma peça deverão apresentar o mesmo tipo de linha, da mesma forma que as linhas de cota da peça devem apresentar um outro tipo de linha, distinguindo-se do tipo de linha que representa seus contornos visíveis. Associado ao tipo de linha está a largura ou espessura da linha. A espessura da linha, assim como o tipo de linha, também serve para diferenciar os elementos formadores do desenho. As espessuras mais grossas representam aquilo que faz parte da peça, já as espessuras intermediárias representam valores de cota e textos, e por último, as finas linhas de chamada, de simetria, de centro de cota. De um modo geral, as linhas menos espessas representam aquilo que não é da peça, mas que traz informações sobre ela. No desenho no AutoCAD, a espessura das linhas não é interessante porque causa confusão e poluição visual, ficando a visibilidade afetada. Para isso, é associado a cada layer, além de um tipo de linha e espessura, uma cor. Durante a execução do desenho, costuma-se associar a espessura a uma cor, facilitando a visualização do desenho. Nesta imagem, vemos a caixa de diálogos para a criação do layer aberta. E vemos aqui que foi criado 6 layers, cada um com sua especificidade. O layer 1 apresenta cor preta e tipo de linha contínua, assim como o layer 2, o layer 3, o layer 4 já apresenta uma cor diferente, o layer 6 também. Vamos criar layers multi-utilizados para a criação de plantas baixas de uso na construção civil e também para a execução da nossa atividade prática. Ficar atento aos ícones Name, também ao Color e ao Line Type, tipo de linha. Serão criados os layers Paredes, Portas e Janelas e o layer Cota. Para criar os layers descritos, clique no ícone New, onde aparecerá uma linha devendo-se preencher seus campos. No campo Name, digite o nome Parede para a criação do layer Parede, que representará as linhas de contorno das paredes da planta baixa. Mude a cor do layer criado clicando no quadrado da coluna Color. Ao abrir a janela Select Color, escolha a cor vermelha. Seguindo a sequência, clique em Continuous na coluna Tipo de linha, que está previamente configurada. Escolha na janela Select Line Type um tipo de linha apropriado para a linha de contorno, neste caso, a Continuous. Para criar o layer Portas e Janelas, repete-se os mesmos comandos. No campo Name, digite o nome Portas e Janelas, para a criação do layer Portas e Janelas, que representará as linhas de contorno das portas e janelas da planta baixa.
Mude a cor do layer, clicando no quadrado da coluna Color. Ao abrir a janela, escolha a cor verde. Seguindo a sequência, clique em Contínuos na coluna Tipo de linha. Para criar o layer Cotas, repete-se os mesmos comandos. No campo Name, digite o nome cota. Mude a cor do layer criado, nesse caso agora o cota, no quadrado da coluna Color. Ao abrir a janela, escolha a cor amarela. Dando sequência, clique em Contínuos na coluna Tipo de linha. Assim que vocês fizerem todos esses procedimentos, a janela de diálogo da criação desses 3 layers deverá ficar dessa maneira. O layer parede, no name paredes, coloração vermelha, contínua, tipo de linha. O layer cotas, coloração amarela, tipo de linha contínua. Portas e janelas, verde, contínua. Os nossos layers para criar e realizar a nossa atividade prática deverá ser parede vermelho, contínuo, cota amarelo, contínuo, portas e janelas, verde, contínuo. Com os layers todos criados, vamos agora aplicar as ferramentas Line com a função orto acionada, os comandos Offset e Trim para desenhar a planta baixa de uma residência conforme as instruções apresentadas na nossa atividade prática. Para acionar a função orto, basta clicar na tecla F8 do teclado do seu computador ou notebook. Nesta função, as linhas criadas serão sempre retas, facilitando o desenho das paredes. Para criar as paredes, aciona-se o layer parede. Clica no ícone Line ou digita Enter para acionar a função Line. Com a função ligada, dê um clique em qualquer ponto da área de trabalho para iniciar o desenho. Seguindo as cotas indicadas na atividade prática, faça-se o primeiro toda a área do terreno, formando um retângulo. Depois de criado o retângulo, com o comando Offset, cria-se as paredes internas com espessura de 15. Clica no ícone Offset, aperte Enter e selecione a parede que deseja replicar. Para parar as arestas, usa-se o comando Trim. Clica no ícone Trim, aperte Enter e clica sobre as arestas que deseja aparar. De acordo com as cotas fornecidas na atividade prática, cria-se as paredes do interior da residência, aparando quando for necessário, sempre utilizando o comando Trim, que também será utilizado para abrir os vãos para inserção de portas. Esta imagem, assim que acionarmos o comando Offset e o comando Trim, deverá ficar mais ou menos dessa maneira. Com os vãos para instalação das portas todos já abertos, como podemos ver aqui, nesse espaço. Lembrando que esta planta baixa não é a da nossa atividade prática. Isso é só um modelo. Para a inserção de portas, usa-se o comando ARC, mas primeiramente seleciona-se o layer Portas e Janelas, para que as linhas de construção fiquem verdes. Com o vão para inserção da porta já aberto, cria-se a folha da porta de espessura 3 e tamanho 80 com o comando Line. Acione o comando ARC, clique em um ponto da folha da porta, no outro ponto acima e leve o arco até o fim da abertura da porta. Para a criação das janelas, acha-se primeiro o meio da parede com a função OSNAP ativada. Deve aparecer o triângulo amarelo que indica o meio, o midpoint. As janelas têm comprimento 200, ou seja, 100 para um lado e 100 para o outro. Desta maneira, a janela fica inserida exatamente no meio da parede. Depois, usa-se o Offset para replicar em 5 a parte externa da janela para dentro, criando as partes internas.
faz isso de um lado e do outro. O desenho com a inserção das portas e janelas deverá ficar mais ou menos desta maneira. Percebe-se nesta imagem a inserção das portas e das janelas. Das portas percebam que ela também está verde, porque mudamos o layer e o layer de portas e janela é verde para justamente diferenciar das nossas paredes que apresentam um layer vermelho. Olha aqui mais uma janela, outra, mais duas portas e outra janela. Lembrando mais uma vez que este modelo de planta baixa não é o modelo da nossa atividade prática. Aqui é só um modelo para a gente apresentar a nossa videoaula. Com a planta baixa praticamente pronta, basta agora acrescentar as cotas que devem ser aquelas medidas já apresentadas na atividade prática. Lembrando que o layer cota deve ser acionado, transformando as linhas de construção na cor amarela. Após o trabalho de criar o desenho, vamos finalmente cortá-lo. Eis aí a parte mais simples de toda essa história. Para facilitar, vamos ativar o menu Dimension, clicar no ícone Linear, para cotar linearmente, selecionando dois pontos onde será a cota. A ferramenta Dimension possibilita outras formas de cotar, mas a mais usada é a linear, pois constrói cotas lineares, ou seja, horizontais e verticais. Temos aqui um desenho que apresenta as linhas de cota. Podem perceber, todos esses desenhos aqui, ó, todas essas linhas são chamadas linhas de cotas, porque ela representa, aqui está o valor das dimensões, da espessura da parede, no caso aqui, ó, do tamanho desse vão do escritório aqui, nesse caso, 2,70, está aqui representado. Olha aqui essa janela de 1,50, esses dois pedaços aqui da parede, 60 e 60. Isso é a linha de cota. Ela deve ser representada da cor amarela e indicar as dimensões do cômodo, assim como da janela, das portas. Percebe-se que também cada porta apresenta as cotas, como podemos ver, na coloração amarela e sempre paralela à linha de cota. O AutoCAD também permite a inserção, criação e edição de blocos. No AutoCAD, podemos criar vários tipos de bibliotecas e de várias maneiras. Mas a maneira mais simples e nada complexa, que utiliza a parte de programação do AutoCAD, são as bibliotecas através de blocos. Os blocos podem ser criados para serem bibliotecas de um só desenho, acionando o comando Make Blocos, ou tornar-se um arquivo de extensão DWG do AutoCAD, para ser utilizado em qualquer desenho. Este é o comando WBlock. Os blocos não precisam necessariamente aparecer na área gráfica. Eles podem fazer parte de uma lista de blocos que, de certa forma, ocupa espaço em um desenho. Os WBlocos, que na verdade são outro desenho, após ser inserido no AutoCAD, sem serem explodidos, tornam-se blocos e entram na lista de blocos. Podemos criar blocos através do comando Make Block, no menu Draw, clicando no ícone Block. Os blocos mais utilizados na construção civil estão ligados à área de hidráulica, com desenho de chuveiros, vasos sanitários e pias, assim como da parte arquitetônica, como desenhos de camas, sofás e carros. Temos nesta imagem alguns desenhos de blocos. Este aqui é o desenho de um automóvel, que pode ser inserido na garagem de uma planta baixa. Temos aqui um bloco, um desenho. Blocos são desenhos de um fogão que pode ser inserido na cozinha da nossa planta baixa.
Temos aqui desenhos que são inseridos nos banheiros, como aqui o vaso sanitário. Percebam a pia e o chuveiro. Também temos a televisão, numa vista superior. Uma cama, também muito usado no projeto, na planta baixa, dentro dos cômodos. Este é um sofá. E aqui uma mesa, também usada como desenho para representar uma cozinha. No AutoCAD, pode-se utilizar dois métodos de impressão ou plotagem de desenhos. A plotagem mais simples, através do Model Space, somente para 2D, e através do Paper Space, para 2D e 3D. Para ativarmos a janela de diálogos de impressão, clicamos no menu File e depois no ícone Plot. Todos nós sabemos a precisão exata que o AutoCAD oferece para a criação de um projeto. Porém, essa precisão é desperdiçada se imprimirmos de forma errada. Então, vamos aprender alguns comandos para que seu projeto saia na escala correta. Agora precisamos de uma margem e carimbo para inserir nosso projeto, mas vamos inserir essas coisas no espaço Layout. Lembre-se da regra número 1. Nunca mexa na escala de seu projeto. Sempre trabalhamos no espaço Model com a escala real, ou seja, 1 por 1. Agora clique no ícone Insert. Na janela Insert, clique em Browse para escolher nossa folha. Entre no diretório que está localizado seu arquivo, DWG, que é a sua folha. Essa etapa é sobre a escala da folha. Se o arquivo da sua folha estiver em milímetros, deixe em 1, pois o espaço Layout também é em milímetros. Se estiver em metros, coloque 1000 para fazer a conversão. Agora vamos inserir uma janela ou um viewport para colocar nosso projeto criado no espaço Model aqui na folha. Para inserir a janela em nossa folha, faça um retângulo no espaço que desejamos. Vamos agora colocar essa vista criada na escala correta. Essa planta baixa de uma residência unifamiliar precisa ficar na escala de 1 por 50. Então dê 2 cliques rápidos para entrar na janela do projeto, chame a ferramenta Zoom, digite 1000/50xp e dê um Enter. O 1000 é porque as unidades do projeto estão em metros, já a folha está em milímetros, então há a necessidade de fazer essa conversão. O 50 é a escala desejada, 1 por 50. Se fosse 1 por 100, seria 1000/100xp. Se nosso projeto estivesse em milímetros, seria 1/100xp, pois não precisaríamos fazer a conversão. Na barra inferior do AutoCAD, haverá um ícone no formato de cadeado. Clique para travar sua vista. Assim, nenhum comando de zoom funciona mais nessa vista. Agora que já temos nossa folha, carimbo e projetos, vamos para configurações de impressão. O tamanho do seu papel e o tipo de folha deve ser igual à folha inserida no layout. A área de plotagem ou impressão, deixe em Windows e selecione a área de sua folha, incluindo a margem. As configurações de escala, deixe em 1 por 1, pois nosso espaço Layout está em milímetros. Agora temos o projeto na escala correta, com sua margem e carimbo. Projeto na escala correta com sua margem e carimbo. Percebam que aqui é o carimbo. Aqui apresenta algumas informações importantes, como o nome do projetista, a escala utilizada, a data, a folha do projeto, o nome da empresa, o conteúdo do projeto. Lembre-se que ele já está inserido em todo o layout. Esse é o carimbo inserido aqui no nosso layout, na nossa folha toda, que vai incluir também o desenho que a gente quer que seja impresso.
Agora, em poucos passos, vamos configurar nossa impressão para que seja feita na própria impressora de sua casa, lembrando sempre de executar as configurações. Dentro do menu File, acione o ícone Plot, depois acione o ícone Printer Plot e escolha a impressora que está instalada em seu computador. Depois o ícone Paper Size, que escolhe o formato do papel. Recomendamos o conhecido A4. Lembro a vocês que, geralmente, as impressões da área da construção civil, o tamanho da folha é sempre em A0 ou A1. No ícone Área de Impressão, em inglês What to Plot, escolha a opção Window e selecione na tela a área que será impressa. Caso tenha escolhido errado a área de impressão, basta clicar em Window e repetir o processo. O ícone Center the Plot, centralizar, vai centralizar sua seleção no centro do papel. A opção Fit to Paper configura a escala do projeto para que ocupe toda a folha de impressão sem ultrapassar suas margens. Em Preview, você terá uma prévia visualização de como vai ficar sua impressão. Pronto, agora é só clicar em OK e esperar sair a folha na impressora. Eis aqui a janela de diálogo, onde está os 7 passos para configurar a impressão. Lembro a vocês que as impressões da área da construção civil é no formato A0 ou A1. Aqui você seleciona a impressora que está instalada. O segundo passo é o tamanho do papel. Está aqui A4, mas as pranchas da construção civil é A0 ou A1. A área da impressão, seleciona o Window e marca toda a área que você quer que saia na impressão, é o terceiro passo. O quarto passo, selecionar a janela, o Window. O quinto passo, centralizar o desenho na sua folha de impressão. O sexto passo, tamanho do papel. E o sétimo passo, visualizar a impressão. Feito, seguindo esses 7 passos, é só dar OK e aguardar a impressão ser feita na sua impressora. Depois de aprenderem alguns comandos no software CAD, sugiro a vocês cursistas a praticarem tudo que foi executado e abordado nesta aula. Instalem o programa nos seus computadores ou notebooks e comecem a trabalhar e verão que o CAD não é um bicho de 7 cabeças, e sim um software usual, dinâmico e de fácil aprendizagem. Só requer estudos e práticas. O gosto e habilidade com o programa só virá se vocês praticarem. Portanto, mãos à obra. E com isso encerramos os assuntos das nossas videoaulas. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam, estudem todo o material postado no AVA. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima.